Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. O cristão, seguidor do Senhor Jesus, precisa de Moisés? Precisa dos ensinos do profeta de Jeová, sim ou não? O seguidor do Senhor Jesus precisa da lei de Moisés? Essa é a pergunta. Nesse vídeo vou mostrar aqui você, dentro da Bíblia, a resposta. Então está muito interessante. Fique até o final que você vai ser edificado, eu lhe garanto. Estamos aqui nessa sala onde será o nosso estúdio para a gravação dos vídeos do nosso canal. Passe a passe, em breve vamos estar aqui bem mais estruturado. Fica uma coisa mais interessante. Por enquanto deu ouvido apenas a mensagem, porque o importante é a mensagem. Seja num estúdio como esse, seja no estúdio profissional, seja onde for. O importante é a mensagem, o principal. O resto pode ser assim que é vaidades humanas. Claro, nós queremos algo mais elegante, algo mais interessante e tal, mas o importante mesmo é a mensagem. Então, quero que você se ligue na mensagem, preste atenção. Tenho algo aqui muito interessante da parte das escrituras ao teu coração, aos nossos corações. Então vamos lá. Você, discípulo do Senhor Jesus, igreja, cristão, você precisa de Moisés? Você precisa dos ensinos do profeta de Jeová? Então aqui em João capítulo 6. João capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 66, certo? Evangelho, pessoal, capítulo 6. Aqui do versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então perceba que muitos discípulos, seguidores do Senhor Jesus, estavam abandonando o Mestre por causa dos seus ensinos, né? Que na mente deles eram pesados. 67. Jesus perguntou aos 12: Vocês querem também com eles? Então no 68 Pedro diz: Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então esse aqui é os versículos a qual vamos aqui explanar. Então perceba que os discípulos estavam abandonando o Senhor Jesus por causa da mensagem que, segundo eles, era muito pesada. Porque o ser humano é assim. O ser humano parece que gosta de estar no erro, na mentira. Parece que quando ele escuta a verdade, dói, dá comichão nos ouvidos. Infelizmente, muito ser humano é assim. Ele gosta de estar na mentira, no erro, no engano. Compreende? Quando vem uma mensagem verdadeira, uma mensagem séria, dura, até que confronta a, a, as pessoas no sentido de santificação, entende? Quando você parece que o ser humano gosta de mensagens que encham o ego, a sua vaidade, que concorde com o seu cotidiano no dia a dia, mas quando é uma mensagem mais dura, até para o seu próprio bem, para a sua edificação espiritual, para que o ser humano dá comichão nos ouvidos, odeia, não gosta. É por isso que ele estava abandonando o Senhor Jesus. Aí o mestre vai e pergunta aos 12: Vocês querem com eles? Aí a resposta de Pedro é aqui onde eu vou explanar. Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, só tu. Então, a pergunta é: Pedro tinha Moisés ou não? Pedro poderia seguir os ensinos de Moisés, sim ou não? Sim, porque Pedro era judeu e os judeus praticam o judaísmo, a lei de Moisés. Lá em Lucas, em João é Lucas, não fala a memória. João capítulo 9, a cura daquele cego de nascença. O mestre curou aquele cego de nascença. Aí quando o cego de nascença, agora é cego, né? Está sendo interrogado pelos fariseus, pelos judeus. Aí o ex-cego diz: Vocês querem também seguir a ele? Porque estão me perguntando novamente como que ele me curou? Eu já falei. Vocês querem ser discípulo dele também? Aí os judeus vai com ira, com furor, diz: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Leia lá João capítulo 9, na cura do cego de nascença. Nós seguimos a Moisés, nós seguimos os ensinos de Moisés. Compreende? Então os judeus ele têm a Torá, a lei de Moisés.
Então, pela lógica, Pedro poderia ouvir Moisés, sim ou não? Mas Pedro deixa bem claro: só tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Então vamos meditar aqui. Exclua aí a lei de Moisés, exclua os ensinos de Moisés, exclua os ensinos dos profetas. Pense agora só nos ensinos do Senhor Jesus. Se você andar só naquilo que o Mestre ensinou, baseado aqui nessa resposta de Pedro, você está na verdade ou não? Você está caminhando para a vida eterna ou não? Está! Basta seguir a Jesus, meu irmão. Basta seguir o que o Mestre ensinou, minha irmã. Então, por que essas denominações aí, que se diz cristã, que se diz crer em Jesus, mistura coisa, mistura judaísmo com cristianismo? Muitas das vezes honra até mais a Moisés, a lei de Moisés, sábado, de que os ensinos do Mestre. Por quê? Compreende? Então, minha irmã, você não precisa de lei de Moisés, você não precisa de profeta ABCD. O que eu e você precisamos é ouvir o Senhor Jesus, o que ele ensinou e obedecê-lo a cada dia. Então, a pergunta foi: você precisa da lei de Moisés? Você precisa dos ensinos de Moisés? Claro que não. Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, minha irmã, meu irmão, basta você crer no Senhor Jesus, confessá-lo como Salvador, praticar o amor, amar as pessoas, fazer o bem, não desejar a mulher do próximo, não ser um mentiroso, não andar falando mal das pessoas, ser um homem ou mulher decente, digno, de caráter. É isso que o mestre ensinou. Ser uma pessoa misericordiosa, que gosta de ajudar as outras pessoas. É esses os ensinos do Senhor Jesus. Se você fizer isso, faz bem. Então você não precisa de profeta A, B, C ou D antigo. Você não precisa de lei de Moisés. Isso aí é para judeu. Até destruída foi, até abolida foi. Você precisa de ouvir o Senhor Jesus. Eu vou concluir o vídeo, que veio aqui no coração agora uma passagem. Eu concluo o vídeo com Mateus 17, versículo 3. Mateus 17, 3, para concluir o vídeo, pessoal. Olha só a ordem do Pai. Olha só a ordem do Deus verdadeiro para você. Preste atenção, que isso aqui é muito sério. Qual a ordem do Pai verdadeiro para mim e para você? Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, 5. Ó. Naquela passagem que o Senhor Jesus sobe ao monte com os seus três discípulos Pedro, Tiago e João. Aí ela vai dizer que aparece Moisés e Elias. Aí no versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, aqui é o Pai falando, viu pessoal? Através da nuvem, o Pai verdadeiro falou lá do céu aos discípulos. Olha só o que foi que o Pai falou aos discípulos. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Preste atenção, pessoal, isso aqui é muito sério. Se você compreender isso aqui, entendeu tudo. A ordem do Pai lá no céu é a nós discípulos do Senhor Jesus. Este é meu Filho amado, a ele ouve, ouça a ele. Então a ordem do Pai é que os discípulos ouçam ao Senhor Jesus. Aí no versículo 6 e 7, quando os discípulos levantam os olhos, porque ali estava Moisés, Elias e o Senhor Jesus. O Moisés representando a lei, Elias os profetas e o Senhor Jesus. Então quando o pai fala, dá essa ordem aos seus discípulos, que naquele momento estão representando a humanidade, esse é o meu filho amado, aí ele ouve. Aí quando os discípulos levantam os olhos, cadê Moisés? Cadê Elias? Eles viram apenas ao Senhor Jesus. Compreende? Isso significa o quê? Que a lei, ó, foi abolida. Que os ensinos dos profetas, ó, foi abolido. Então, essa aqui é a interpretação correta desse texto aqui do Monte da Transfiguração. Compreende? Então, quando os discípulos levantam os olhos, eles veem apenas ao Senhor Jesus, confirmando aquilo que o Pai falou: este é o meu filho amado, a ele ouve. Então, eu e você devemos ouvir apenas ao Senhor Jesus. Quando nós desviamos disso para ouvir profeta A, B, C ou D, você está desobedecendo a ordem do Pai verdadeiro. Então, a ordem do Pai verdadeiro para a humanidade, porque aqui os três discípulos estão representando a humanidade, a igreja, o ser humano, que deve ouvir a ordem do Pai. A ordem do Pai é ouvir apenas a Jesus. Por quê? Porque os ensinos dele veio da parte do Pai.
O que o mestre falou era o Pai através dele falando, ensinando. Entende? Então, pessoal, eu concluo dizendo: você deve ouvir a Moisés, a lei de Moisés? Claro que não. Deixe de ser teimoso. Deixe de ser teimosa. Essa lei foi destruída, foi abolida. Você tem que ouvir os ensinos do Senhor Jesus, ponto final. E é isso aí. Você está caminhando para a vida eterna. Então, a IPV, Igreja do Pai Verdadeiro, ouve apenas aos ensinos do Senhor Jesus. O resto é resto. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.